Pronto, pessoal, iniciamos a gravação de mais uma aula do Humanas Essencial. A gente está deixando essa aula gravada para os que não conseguirem assistir, né, agora, presencialmente. E aí, alguns já me conhecem, né, meu nome é Giovana, já dei a primeira aula de Humanas para vocês aqui, de História. Sou também professora de História. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o conceito de feudalismos, né. Como vocês sabem, foi apresentado na primeira aula. A proposta dessa cadeira, dessa aula de Humanas Essenciais, é trazer para vocês conceitos, né, das humanas que vocês vão poder utilizar no Enem com essa ideia mais abrangente de interdisciplinaridade, né, das humanas, também utilizar na redação e também compreender conceitos básicos para as aulas de História. E aí vocês já tiveram em História, Idade Média, falando de Europa, tiveram também aula falando sobre o Império Bizantino, né, também sobre alguns reinos africanos, e aí hoje a gente vai focar, né, nos diversos feudalismos, retomar novamente, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre Idade Média, podem tirar agora também. Vai falar um pouquinho de novo sobre Idade Média e sobre esse conceito de feudalismo, né, o que é o sistema feudal, será que ele foi homogêneo? Será que quando a gente fala de um sistema feudalismo, a gente está falando do mundo todo, e aí eu já adianto, vocês sabem que não, vocês viram isso na aula de Idade Média, que a gente está falando da Europa Ocidental, certo? E aí hoje também, novamente, para quem não entrou antes da gravação, vou estar aqui com a minha professora Silvia Brito, diretamente da Espanha, né, professora internacional, que vocês vão ter também aqui nas Humanas Essenciais. Silvia, você pode se apresentar também para o pessoal. Olá, pessoal, sou a professora Silvia, vim aqui participar, espero contribuir muito nessa disciplina, que parece ser muito interessante. Eu nunca havia pensado essa questão dos conceitos, e a gente sabe que em História tem muito categorias de análises, conceitos, então acho que essa aula aqui vai servir para a gente relembrar, rememorar muitas coisas, mas também seguir caminhos novos, né? Porque a gente sabe que o Enem hoje em dia trabalha muito essa questão da conceituação, absolutismo, Idade Média, feudalismo, o que é isso? A gente vai trabalhar muito essas questões dos feudalismos plurais. Isso. Agora eu estou compartilhando, vocês conseguem ver, né? E aí eu só vou conseguir acompanhar vocês agora pelo chat, ou então se alguém quiser fazer uma intervenção, né, vocês fiquem bem livres. O que eu gosto desse formato do Meet é que vocês podem ficar livres para falar também, se quiserem, né, abrir câmera, abrir o microfone, se sintam bem à vontade, para a gente conversar mesmo, né, e tirar todas as dúvidas que restarem, ou se ainda tiver algo sobre Idade Média e feudalismo. Então, eu vou começar aqui, e aí qualquer coisa vocês vão falando. Então, para a gente falar de feudalismo, a gente precisa fazer um recorte, né, de um período chamado de Idade Média. E aí eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, tá? Quem quiser, quem puder. Quando eu falo Idade Média, o que é que remete vocês, né? O que é que vem na cabeça de vocês quando a gente fala, Idade Média? Vamos conversar sobre Idade Média. E aí eu vou pedir novamente, é importante que vocês participem, para a gente fazer isso aqui uma dinâmica, né, mais legal mesmo, né, mais leve. Idade das Trevas. Idade das Trevas também, Aline, Williane. O que mais? Idade Média, o que é que remete a vocês? É interessante, né, que às vezes a gente ou estudou só no fundamental, né, ou então vocês estão vendo no ensino médio, mas existe um imaginário, né, a gente remete a algumas coisas, seja um filme que a gente viu, uma série, um livro que a gente leu, então que a gente viu no ensino fundamental. E aí, temos 2 Idades das Trevas até agora, o que mais remete à Idade Média para vocês? Transição, né? Idade Média, né? Se tá médio, tá no meio de alguma coisa, né? Interessante. Pois bem, gente, é importante que vocês saibam, e quem estava na aula, na primeira aula, vai lembrar disso, que eu toquei bastante nessa tecla, foi de que esses conceitos, essas ideias que a gente tem são construções, né? São fatos e verdades que são construídos, e Idade Média não vai escapar disso. Quando a gente fala de Idade Média, desse termo assim, dessa forma, Idade Média, foi um termo construído no século XVII. A primeira vez em que um historiador vai falar dessa maneira, né, de dividir de Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna, vai ser no século XVII, vai ser esse historiador que eu coloquei aí, o Christoph Cellarius. E é importante a gente ter isso em mente, porque quando a gente tem essa divisão, significa que ela foi uma construção, né, antigo. Por que antigo, né?
E por que médio? Porque, como falaram aí, é uma transição, é algo que está no meio entre duas coisas. E isso foi uma invenção dos modernos, né, a partir do século XV em diante, para passar uma ideologia, porque tem um caráter político. Eles queriam passar a ideia de que aquela Idade Média passou, foi uma transição para o mundo agora moderno, né? O mundo da luz, porque antes era das trevas. E aí, eu compreendo que existe esse imaginário, né, de vocês, de que foi a Idade das Trevas, etc., mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é algo que é carregado de uma ideologia dessas pessoas, né, dessas pessoas que pensaram na Idade Moderna, que aí a gente vai ter aula da Idade Moderna na próxima semana, e aí vocês vão ver que tinha essa ideia de uso da razão, da ciência, em detrimento de uma Idade Média que para eles não tinha ciência, não tinha nada de bom, né, era tudo retrógrado, e aí isso é uma ideia equivocada, porque a Idade Média não foi isso, a Idade Média não foi a Idade das Trevas, isso foi uma construção posterior. Certo? Na Idade Média, vocês vão ver ao longo dessa aula, e para quem não assistiu, né, quem quiser revisar, assiste novamente a aula de Idade Média que vocês tiveram com a professora Mariana, que eu acho que ela já entrou por aqui, está presente aqui agora, falando que na Idade Média tiveram vários avanços, teve estudos das ciências, manuscritos, filósofos produzindo, mulheres produzindo na ciência. Quando a gente fala de Idade Média, a gente tende a lembrar também da força da igreja, que realmente existiu. A igreja católica, ela teve uma força importantíssima, teve um papel crucial nesse período, que aí a gente vai falar mais para frente, mas a Europa não foi só a Europa branca de homens cristãos, isso não foi a Idade Média, perdão, isso não foi a Idade Média. Isso é quando a gente faz um recorte muito específico da Europa Ocidental, quando a gente fala de cristianismo, né, fala dessa ideia do feudalismo, mas a Idade Média, como um todo, ela aconteceu no mundo todo, né? Oficialmente, a gente falando de Idade Média, seria o período que vai do século V, certo? Essa escolha de datas também, como eu estou falando, é uma escolha, também é uma construção, né? Os historiadores, eles vão lá, escolhem uma data, algum evento que aconteceu naquele momento, e falam, isso aqui, né, os eventos que aconteceram nesse período, os processos que aconteceram nesse período, foram o fim do Império Romano do Ocidente, né, as invasões bárbaras dos povos ditos bárbaros, né, dos germanos e de outros povos, que estavam invadindo ali o Império Romano, se expandindo para o território do Império Romano, e acabou que em 476, no século V, houve a queda do Império Romano do Ocidente, restando ainda o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, que aí vocês também já tiveram uma aula sobre esse Império Bizantino. Então, a Idade Média seria, a partir desse processo, né, 476 depois de Cristo, até 1453 depois de Cristo, né, ou seja, já no século XV, né, seria o milênio, a Idade Média, 1000 anos, praticamente. Em 1453, o marco, né, o evento que os historiadores decidiram, né, escolher como sendo o fim da Idade Média, seria a tomada de Constantinopla, que foi o fim do Império Bizantino, pelos povos otomanos, certo? Então, são dois marcos que existem, escolhidos, construídos por historiadores, né, principalmente no período moderno, para tentar se colocar numa posição de superioridade. Então, nós somos os modernos, né, nós pensamos com a razão, com a ciência, e o pessoal da Idade Média é o pessoal das trevas, né, eles só seguiam a igreja, era todo mundo quadrado, e isso não é de todo verdade. Né? Realmente teve o papel da igreja muito forte, né, do cristianismo no Ocidente, mas Idade Média não é só isso, beleza? E aí, é interessante também a gente pensar, pô, Giovana, tá, entendi, é uma construção que vai do século V até o século XV, mas por que estudar isso hoje em dia, aqui e agora? Porque a Idade Média é ainda utilizada hoje em dia, ainda hoje. Na verdade, tudo que vocês forem estudar na história, por ser uma construção, né, de hoje, olhando para o passado, significa que a gente está no hoje, que a gente está usando, né, esse passado. E aí é interessante que vocês vão ver isso no dia a dia de vocês, seja numa série, no romance, né? Quem assistiu Game of Thrones vai ver, eu sou uma fã de carteirinha, assim, de séries e de filmes, então vocês vão me ver falando bastante sobre isso. Então, Game of Thrones não tem veracidade, né, é uma obra fictícia, mas ela se ambienta na Idade Média, né, aqueles castelos, aquela ideia de cavalheiros, né, reis e rainhas, etc. Então,
a gente utiliza ainda hoje. E a gente, às vezes, vai ter praticamente duas visões. Uma é essas que vocês colocaram no chat, né, que é a Idade das Trevas, de algo retrógrado, né, de algo ruim, obscuro. E outra visão que muitas vezes as pessoas vão ter também é a ideia de que é algo que deve ser retomado, né, aqueles castelos bonitos, né, a arquitetura gótica, né, a literatura barroca. E parêntese, é importante, quando vocês estiverem pensando em um período histórico, fazerem esse recorte da interdisciplinaridade, que é o objetivo também dessa disciplina aqui da Humanas. Então, quando eu falo de Idade Média, na literatura, o que é que estava acontecendo, né? Que tipo de arte estava existindo? Porque o Enem vai cobrar isso de vocês, esse caráter interdisciplinar. Né? Às vezes é com um texto em imagem, né? O Enem gosta bastante de colocar imagem para vocês identificarem. Então, na arquitetura, o que é que tinha no período medieval? Da Europa Ocidental. Era a arquitetura gótica, né, que é esse modelo de igreja aí, que eu coloquei uma imagem, e essa, especificamente, só para vocês saberem, ela é no Brasil, gente, ela é no Rio Grande do Sul, foi uma igreja que foi iniciada a construção dela no século XIX, veja só, bem depois do período que é chamado de Idade Média, mas para vocês verem como esse imaginário persiste na história, e aí é utilizado também na contemporaneidade, né, também depois do período da Idade Média. Uma outra ideia é a ideia que a gente tem daquele amor cortês, né, cortesão, da Idade Média, né, do cavalheiro, né, então até hoje em dia as pessoas falam, não, seja um cavalheiro, né, então são imaginários e são coisas que perduram desse período, dessa construção que foi a Idade Média. Ok, beleza, estamos entendidos até aqui, comentários, dúvidas, se tiverem, por favor, falem ou coloquem no chat, para que eu possa continuar. É impressão minha, o Rio Grande do Sul foi um dos lugares que mais teve esses movimentos. Porque eu estava vendo um documentário que muitos italianos, por conta das guerras e tudo mais, vieram para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e lá construíram várias igrejas e tal. E também tem esses marcos da idade medieval, fora outros. Então, a gente pode considerar Rio Grande do Sul uma cidade que mais tem esses movimentos? Qual foi o documentário? Só a título de curiosidade. Eu acho que foi na Netflix. Eu vou ver aqui e digo, mas Tá foi bom. falando sobre o pessoal que veio de lá e do vinho e tal, da Primeira Guerra Mundial. Interessante. Ó, eu Acho que ela não está tenho falando como da imigração, né, Gil? Ela deve Ah, estar sim, falando da imigração. eu não tenho como te dizer qual é a cidade, ou enfim, a região que tem mais, né, essa característica do gótico ou do neogótico tardio, né, porque isso é outra coisa que mais na frente a professora Silvia, inclusive, vai falar, de que, eu já vou adiantar um pouquinho, de que o feudalismo ele não foi homogêneo, certo? Então, ele tinha umas características em alguns países da Europa e outras em outros países. Então, em Portugal, ele chegou tardiamente, né, essas características, inclusive, nas artes. Então, eu não tenho como te dizer exatamente qual é a região que tem mais, mas a gente vai encontrar, sim, por causa dessa influência eurocentrada, né, dessa ideia de que na Europa tem a melhor arte, né, tem a melhor música, tem a melhor arquitetura. Isso vai influenciar, sim, aqui no Brasil, mas eu realmente não vou saber te dizer qual é a região que tem mais. Eu não sei se Silvia saberia responder melhor essa pergunta, Mariana, que está por aí também. Eu queria comentar só assim, que o Sul, a região Sul, não apenas o Rio Grande do Sul, ela acabou abarcando e recebendo muitos imigrantes europeus. Tanto é que eles se dizem, a gente fala em tom de, brincando, que o pessoal do Sul, eles são os europeus do Brasil. E certamente lá eles acabaram arraigados essa questão da arquitetura, da cultura, gastronomia, essa herança europeia neles é muito mais forte, muito mais latente, que talvez seja o nosso caso enquanto nordestinos. Não sei se todo mundo aqui da Olé é nordestino, mas tem essa nuance mais diferente. E não é só nessa menção que a Gil fez dessa igreja, entendeu? Ela acaba, é um imaginário coletivo quase do Sul, que eles acabam se refletindo essa questão mais idealista dentro dessa construção conceitual de Europa Ocidental, de feudalismo, de período medieval, entendeu? E eu vou falar um pouquinho mais na frente essa questão do feudalismo no Brasil, então talvez responda a pergunta de Aline também.
É interessante, né, que o pessoal sempre, como eu falei, né, gente, ou você associa algo das trevas, obscuridade, ou você realmente tem essa aura, parece que é algo, né, mais chique, mais assim, para retomar. Então, nessas construções, como até, eu lembrei até uma cidade aqui em Pernambuco, né, acho que o pessoal deve conhecer aí, que é Gravatá, que o pessoal fica, nossa, olha, parece que é europeu, né, tem um ar, assim, de europeu. Então, tem esse imaginário também, né, da Europa. Mas sigamos, então, pessoal. Cadê que não passou? Ah, passou. Então, o que é, afinal de contas, então, feudalismo? E aí, vamos lá. Fazendo um recorte bem específico. A gente está falando de Europa Ocidental. A gente está falando desse período pós-invasões germânicas e de outros povos bárbaros, de queda do Império Romano do Ocidente. E aí a gente está falando desses povos que começaram a se unificar mais e começaram a ocupar esses territórios como o Império Franco, por exemplo, começou a ocupar esses territórios que antes era o Império Romano do Ocidente. Então, nesses locais que antes tinha um rei com poder centralizado, começou a ser descentralizado esse poderio, essa influência. Começou a ser descentralizado por alguns fatores. O primeiro deles foi que por causa do clima de insegurança, das guerras pós-Império Romano e avanço dos povos bárbaros, o pessoal, né, a população começou a se interiorizar, ruralizar. Então, o que antes tinha centralizado, né, centrado, começou a se dispersar. E aí, um rei só, apenas, sozinho, não conseguia manter controle, não conseguia exercer poder ou ter controle mesmo sobre todas essas regiões que agora estavam se descentralizando, se ruralizando. Preste atenção nesses termos, certo? Ruralização. Estavam se ruralizando, descentralização do poder. E aí, esse rei agora começava a delegar poder e uma forma de que outras pessoas o ajudassem a manter ainda o controle sobre aquelas regiões. E aí a gente vai ter o que a gente vai conhecer como senhorio e vassalagem. Como assim, senhorio e vassalagem? Esse senhor, né, essa pessoa, o rei, ele começa a delegar funções e a delegar poder para outras pessoas, como, por exemplo, para um duque. Ele dá um pedaço de terra para um duque, para um visconde, certo? E aí, eu acho que esses são termos que vocês estão familiarizados. Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui que eu havia prometido na primeira aula que ia assistir aquela série Bridgerton, ia assistir, tá, gente? E aí tem, né, o Duque, tem alguns viscondes. Então, se tem alguém aí, fala aí também no chat, porque eu assisti, cumpri minha promessa. Você gostou? Gostei. Gostei, adorei. É bem cara da Netflix, né? Aquele clichêzinho, mas é uma série que prende a gente. Eu adorei a indicação. Obrigada por me fazerem assistir. Mas, enfim, vocês veem na série, por exemplo, tem o Duque, né? Eu sei que é outro período, ali na Idade Média, tá? Ali a série é ambientada no século XIX. Mas já tinha ali o Duque, tinha o Visconde, ou seja, são pessoas que não são o rei, certo? Não têm o mesmo poder que o rei, mas eles começam a exercer essas funções de domínio também, para poder auxiliar o rei. E aí o rei, que antes tinha um poder centralizado, começa a perder o seu poder, certo? Esse poder fica fragmentado. Então, atenção, descentralização, certo? Ruralização e aí poder fragmentado. E aí a gente vai poder falar do sistema feudal nesse contexto, nesse ambiente que tem esses vassalos do rei, do senhorio, né, do rei também. Tem o rei, tem os senhores, que são esses duques, viscondes, e tem os vassalos, vassalagem, que a gente vai falar no próximo slide. Mas aí, nesse ambiente, nesse contexto, é que a gente pode falar de feudalismo, que é uma forma de organização social, política e econômica dessa Europa Ocidental, desse ambiente aí que eu citei para vocês, certo? E aí a gente vai ver quais foram as características desse feudalismo, né? E ele perpassava o âmbito econômico, político, social, cultural. E aí eu e Silvia vamos falar mais um pouquinho sobre eles. Então, certo. A monarquia feudal é a organização social. Vamos passar para as características desse feudalismo. Se tiver alguma dúvida até agora, né, de como se formou esse ambiente para surgir a sociedade feudal na Europa Ocidental específica, né? Lembrando que isso não é no mundo todo, é nessa região específica da Europa Ocidental, né? O Império Bizantino era outra coisa, os impérios africanos era outra coisa. Vocês tiveram aula sobre isso já. Mas quando a gente fala de feudalismo, aí é interessante também, é importante eu falar para vocês,
que esse conceito, esse nome, feudalismo, ele foi pensado por historiadores marxistas. E aí, quem estava na primeira aula vai lembrar, né, que a gente viu a perspectiva da história pelo marxismo. E aí, quem lembra qual é a principal característica dessa lupa ou dessa visão, perspectiva do marxismo na história? Quem lembra? A divisão de Qual a classes? característica? Luta de classes. Beleza, isso. Já responderam. Mas aí, especificamente, a luta de classes olhando por uma visão do trabalho. Lembra disso? Tem uma perspectiva de você olhar as forças de trabalho. E aí isso foi pensado por esses marxistas, porque eles observavam justamente uma das características principais do feudalismo era nessa divisão de trabalho, divisão de tarefas, né? Porque uma característica forte da organização social do feudalismo era essa sociedade muito bem dividida, né? Uma sociedade tripartite, porque tinha 3 partes, e estamentária. Então, quais eram essas 3 partes? Aí eu coloquei uma imagem para vocês. E aí é interessante, gente, porque quando eu estava pensando nessa divisão para falar, eu acabei selecionando um texto que a professora Silvia também tinha selecionado. A professora Silvia vai falar de religião. E aí não tem como a gente falar de sociedade sem falar de economia, sem falar de religião. Aí a gente acabou selecionando o mesmo texto, né? No final a gente resolveu. Mas só para vocês verem como é uma coisa muito bem organizada, né? No feudalismo, na sociedade feudal. Né, que eles tentavam organizar, na realidade, né, tentavam impor esse modelo. Então, na sociedade feudal, nós vamos ter 3 classes, praticamente, né? 3, acho que é 3 classes mesmo, enfim. Os oratores, certo? Que eram aqueles do clero, aquele pessoal da Igreja Católica, que continuava a ter uma força muito grande, né? Uma instituição que teve uma força muito grande depois da queda do Império Romano, justamente porque a Igreja começou a se associar com esses estados, né, que tinha o senhorio e a vassalagem. Então, o clero, certo? Era a primeira, e eles deveriam orar, eles eram responsáveis apenas por orar, não tinham que trabalhar, não tinha que fazer nada, pagar imposto, tinham só que orar pelo povo, porque uma característica muito importante da sociedade feudal era a força da igreja. Mais para frente, Silvia fala mais sobre isso. Segundo, eram os belatores. Espera aí que tem gente pedindo para entrar. Segundo, eram os belatores, que eram aqueles que eram guerreiros, né, os cavalheiros, que quando houve aquela descentralização, eram pessoas que estavam ali, que eram próximos da família, ou eram conhecidos das famílias dos reinos, né, dos reis, né, do reino franco, etc. E aí essas pessoas se aventuravam, né, tinham aventuras militares, saía por aí, né, saqueando e etc., e ganhando dinheiro. Então, aquele pessoal ainda era um pouco acima da camada, né, mais lascada, mais pobre, que eram os laboratores, que eram os responsáveis por trabalhar, né, acho que vocês conhecem a palavra labor, né, que vem daí também. Então, eles eram os servos e camponeses. Essas pessoas eram responsáveis por trabalhar e alimentar a classe de guerreiros, belatores, e a classe de oratores, que eram o clero, certo? E aí, uma característica também interessante da sociedade feudal é que era muito difícil haver uma mobilidade social. Se você tinha nascido na classe de guerreiro, né, de um nobre, né, se você era um duque, seu filho ia ser duque também, né? Se você era um vassalo, era muito provável que seu filho também ia ser um vassalo. Se você era um camponês, pronto, você era o mais lascado de todos, seus filhos iam ser todos camponeses e pobres também. E a justificativa que se dava para que houvesse essa divisão, ela era religiosa, né? Se dizia, né, principalmente pela parte do clero, que quando a gente viu na aula passada, eles eram responsáveis pela parte da escritura, né? Era quem tinha acesso a escrever, a uma educação, a aprender a ler e escrever. Então, eles eram responsáveis por fazer esse contato entre a sociedade e o divino, e Deus, né? Então, eles diziam que Deus estabeleceu o mundo dessa forma, né? Dividida em 3 partes. Os que oram, nós vamos aqui orar, certo? E gastar dinheiro para a glória de Deus, né? Isso não é invenção minha, isso realmente tem no texto, né? Que eles gastavam para a glória de Deus. Os guerreiros, responsáveis pela segurança de todo mundo, e os camponeses, que deveriam alimentar todo mundo também. E aí, quando a gente fala de, mais uma vez, né, suzerania e vassalagem, é só entre nobres, gente, ou seja, é só entre reis e aqueles guerreiros. Os camponeses, eles
não participavam dessa troca, né? Participavam indiretamente, porque eles estavam trabalhando no território lá do senhor e etc., mas a suzerania e vassalagem era basicamente... Eu acho que tem outra imagem, deixa eu ver aqui. Não, acho que não tem. Isso daqui é de Silvia já. Enfim, mas era uma imagem que era um rei, certo? Ele estava segurando um papel e entregando para um vassalo, né? Podia ser um duque, um visconde, que estava de joelho e estava recebendo ali, né, a bênção daquele rei, daquele seu senhor. E aí, esse contrato, esse pacto, era entre pessoas da nobreza, que foi o que eu falei no começo. Ó, eu vou te dar um pedaço de terra, eu vou te dar poder, e aí você pode comandar e fazer o que você quiser, sendo que pague para mim os impostos. Essa questão dos impostos, eu não vou especificar aqui, porque vocês tiveram isso na aula de Idade Média, e tem lá na ficha de Idade Média, eu dei uma olhadinha, né, para não ficar repetitivo, mas existiam vários tipos de impostos que essas pessoas tinham que pagar para o seu senhor. E aí, outra coisa, quando a gente fala em feudo não é necessariamente um pedaço de terra, certo? Normalmente era, né, o senhor dava um feudo, dava ali uma grande pedaço de terra, e aí tinha os camponeses trabalhando, etc. Mas nem sempre era isso, né? Podiam ser outras coisas também, como, por exemplo, poder para atuar em certas áreas. Ó, aqui você fica responsável por prender quem você quiser, por cuidar da segurança, né? Então, essa questão do feudo é basicamente um pacto, certo? Se fosse para arrumar um sinônimo dentro desse contexto, seria um pacto entre os dois, entre o suzerano e o vassalo, sendo, na maioria das vezes, essa troca. Eu vou te dar terra e, em troca, quando eu precisar, você tem que me dar o seu trabalho como guerreiro. Se eu for sequestrado, vocês, vassalos, têm que pagar o meu resgate. E o contrário também era verdade. Se um vassalo fosse sequestrado, né, acontecer alguma coisa com ele, também era obrigação do suzerano resgatar aquela pessoa. Em período de fome, era o suzerano também que tinha que deixar à disposição as áreas ali para alimentar o pessoal. Então, era esse pacto entre a nobreza para manter o poder entre eles, enquanto os camponeses realmente só faziam trabalhar, né? Só faziam se lascar. E aqui, sim, o texto que eu e Silvia pegamos ao mesmo tempo. E aí, gente, eu queria que alguém lesse. Alguém pode ler esse trechinho? É pequenininho, é fácil de ler. Por favor, para me ajudar. Algum voluntário? Eu posso ler. Certo, por favor. Pode ler. O domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. A lei humana impõe duas condições: o nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas, eles defendem os poderosos e os fracos. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Quem poderia reconstituir os esforços dos servos, o curso de sua vida e seus inumeráveis trabalhos? Fornecer a todos alimentos e vestimenta. Eis a função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem eles. A casa de Deus, que parece uma é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Isso. Muito obrigada. Gente, eu posso dar só um parêntesezinho, Giovana. Esse texto, Claro. eu fiz um apanhado sobre essa questão do feudalismo nas provas do Enem e tal. E não só apenas no Enem, mas também concurso para professor, concurso para universidade. Essa é uma citação extremamente mencionada e lembrada, porque é o resumo, praticamente, de tudo que a gente está tentando falar aqui hoje. Essa penúltima frase aqui, a casa de Deus que parece una é, portanto, tripla. Isso resume tudo. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Tipo, morreu, acabou, é isso. Acaba falando tudo. Quem era que estava rezando? Os religiosos, os que estavam combatendo. Giovana acabou de falar, os guerreiros, que eram muitas vezes vinculados à nobreza, e, por fim, sobrava para a plebe, para os camponeses, para os servos, a questão do labor mesmo.
É só um parênteses. Isso, perfeito. Obrigada, Silva. Exatamente. Né? Se for para a gente fazer uma síntese, né, do que vocês precisam lembrar quando estiverem lá fazendo Enem, fazendo concurso, vestibular, que o que normalmente, usualmente é cobrado de vocês, essa parte da Europa Ocidental e de feudalismo, é isso, sabe? É essa divisão dessa sociedade extremamente desigual, no qual tinha o clero, né? Tinha a nobreza, com guerreiros, e tinha a plebe, os camponeses. Então, o que eu quis mostrar, né, trazendo esse texto, foi também como a força da igreja está nas entrelinhas aí, né? Porque eles tentam até meio que romantizando, né, a ideia. Olha só como a gente precisa dos servos, né? Que homem poderia viver sem eles, né? A gente está aqui fazendo o nosso árduo trabalho de rezar, os guerreiros que estão aí, né, saem em aventuras militares, né, enriquecem também, são da nobreza, não se preocupa, né, com o que vai comer quando chegar em casa, porque sabe que tem lá os camponeses trabalhando, né, e vivendo da pior forma possível. Então, essa ideia aí, né, essa justificativa religiosa para explicar essas desigualdades sociais. Notem que as desigualdades, elas não são negadas, né, não está falando que não, é uma sociedade muito justa, etc. Não, está dizendo que é justo sim, mas com a desigualdade, né, com algo desigual. Tem essa divisão por meio da justificativa religiosa. E economia. Quando a gente vai falando de economia, eu meio que já falo um pouco, né? Falei um pouco antes, porque tá uma coisa dentro da outra. Mas aí, quando vocês pensarem em sistema feudal, no feudalismo da Europa Ocidental, pensem em uma economia que é majoritariamente agrária, certo? Uma economia que, por causa, né, daquela ruralização que teve, etc., e porque, enfim, não tem umas técnicas, né, que houveram depois, era uma economia agrária, o que não significa que era só agrária, certo, gente? Já haviam aí, nesse momento, trocas comerciais, e em alguns momentos também, utilização de moeda, mas não como da forma que a gente utiliza hoje, não na proporção que se utilizou pós o Renascimento e período moderno, mas já havia também. Só que, né, a título de informação geral, era uma sociedade agrária. Muitos feudos, muitos senhores tentavam produzir ali na sua própria área mesmo tudo o que ele precisava para a subsistência, né? Então, carne, e vegetais, e roupas, tentava, mas é claro que não dava para ser autossuficiente, então havia trocas com outras populações e outros senhores também. Mas a economia era sempre agrária. E aí outra coisa também interessante é que havia, inclusive, trocas entre o Ocidente e o Oriente, sobretudo para o pessoal que tinha grana, né, para a nobreza, para o clero, porque os camponeses não, eles tinham que estar trabalhando ali mesmo, estavam a semana toda trabalhando, mas os guerreiros, né, os nobres, o clero, eles tinham essa curiosidade, né, e tinham, não é nem curiosidade, eu acho que é mais vontade mesmo, e tinham condições, né, por causa do trabalho dos camponeses, de fazer essas viagens e fazer essas trocas, seja por algumas especiarias, né, a pimenta, das regiões do Oriente. Então, outra coisa também, quando a gente fala de Idade Média, fala de feudalismo, não existia só a Europa, tá? Existiam outros locais também que havia comércio, havia outras formas, outros sistemas de organização. E aí, eu lembrei até de um filme, né, que eu vi quando eu estava estudando na Idade Média, eu acho que Mariana assistiu também esse filme, que o nome é O Destino, certo? Que fala um pouquinho, tem uma cena que mostra essa troca aí, do comércio entre o Ocidente e o Oriente. E aí, nesse momento, não é só necessariamente coisa para alimentação, né, nem só essas especiarias, temperos, né, o uso do sal, inclusive, né, que era algo caríssimo, que era algo difícil, só quem tinha acesso era o pessoal que tinha como mesmo, né, ter acesso a essas coisas, tinha dinheiro, não é nem dinheiro, enfim, não era a moeda, mas o nome do filme é O Destino, e mostra um pouquinho dessa questão do Islã no norte da África, mostra um pouquinho dessas trocas, e aí eu super indico que vocês assistam, eu acho que eu ainda tenho o link, eu não sei se é fácil de encontrar na internet, vou mandar o link para vocês no grupo do WhatsApp. Assistam, porque é um filme belíssimo e quebra essa ideia que a gente tem de Idade Média só no Ocidente, só na Europa. Mostra essa troca, mostra que também tinham produções de livros, certo? Traduções do Oriente para o Ocidente durante o período da Idade Média, né? Inclusive, tem também a atuação de mulheres, que mais para frente Silva também vai falar. E, bom, também nesse período da Idade Média,
né, como eu falei para vocês, né, tem essa descentralização, as pessoas vão começar a produzir na economia agrária, mas também vai começar a haver excedentes, ou seja, produzir mais do que está sendo consumido. E aí esses excedentes se trocam moeda de troca comercial, junto com moedas também, né, ouro, etc. Não tanto agora, mas principalmente pelo excedente agrícola. E aí, isso é importante, esse excedente é importante, porque é por meio dele que mais para frente, na transição, né, desse período da Idade Média para a Idade Moderna, que a gente vai falar de ligas comerciais, do surgimento de vilas, de feiras comerciais. Mas a gente vai tentar falar de primórdios, né, então de processos que aconteceram para que houvessem essas vilas e essas feiras comerciais, é nesse período da Idade Média, em que a sociedade era agrária, a economia era agrária, mas não somente, certo? É interessante vocês terem isso em mente também, né, que há uma dinâmica, há uma movimentação. E, bom, eu vou passar a palavra para a Silvia agora, mas aí, mais para frente, a gente vai comentando. Se ficou alguma dúvida sobre essa parte de economia, sobre a divisão da sociedade, por favor, façam agora, antes da gente continuar. Alguma dúvida, algum comentário? E o filme eu vou mandar para vocês. Assistam, por favor, que na próxima aula a gente comenta, me digam o que vocês acharam. E aí, comentários? Entenderam tudo? Se omitirem, eu vou entender que entenderam. Acho que sim, Silvia. Então, pode continuar. O pessoal está falando aqui. Tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, eu queria só voltar um pouquinho para o início, para a gente pensar e tentar lembrar a questão dos conceitos e das construções conceituais, que é algo que tem aparecido muito no Enem e que é o intuito, afinal, dessa aula nossa aqui, né? Eu sei que no mundo real é muito difícil a gente pensar em conceitos absolutos de forma separada. Todo mundo aqui foi estudante, Giovana, eu, tipo feudalismo, absolutismo, renascentismo, porque às vezes isso tudo estava acontecendo ao mesmo tempo agora, tipo, muita coisa estava diluída, muita coisa estava misturada, e há sempre essa relação real entre os acontecimentos e marcos históricos, embora quando a gente precise estudar essas coisas, a gente necessariamente precisa fazer escolhas e colocar o foco de forma separada, que é o que a gente está tentando fazer aqui hoje, entender o feudalismo, esse microcosmo do feudalismo. Eu acho que é mais uma questão didática, de assimilação do conteúdo para o Enem, para a universidade, para o que quer que seja. Então, quando a gente trabalha certas questões conceituais, como é o caso do feudalismo, ou quando a gente trabalha o capitalismo e o socialismo, a gente está tratando de um conjunto de significados que já foram definidos anteriormente. Então, esses seriam conceitos chaves que ajudam a gente a entender determinados contextos. E é importante dizer que esses conceitos mudam com o passar do tempo. Estudar o feudalismo hoje não é a mesma coisa de estudar o feudalismo na década de 60. Entender a colonização do Brasil hoje é muito diferente do que se fazia no início do século XX, por exemplo. Os conceitos, eles são muito dinâmicos, eles variam muito conforme o tempo. E vocês estão me ouvindo? Ah, tá. E existem conceitos que são mais abrangentes, que podem ser utilizados para diferentes períodos históricos. Por exemplo, o conceito de cultura, o conceito de gênero, mas outros conceitos, eles são mais específicos. Por exemplo, o conceito de feudalismo, o conceito do comunismo. E a gente tem que ter um certo cuidado para a utilização com relação a essas épocas específicas, porque pode cair no anacronismo. Vocês lembram na aula passada, né, que a Giovana e a Mari falaram justamente isso. A questão do anacronismo histórico é perigoso, então tem que ter, é uma coisa escorregadia que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, uma coisa a gente já tem certeza, o feudalismo ele é um conceito histórico que foi constituído e construído com o intuito de ser uma ferramenta teórica para entender o que foi a Cidade Média, né? Mas, ao mesmo tempo, além dele ser um conceito, ele também é uma categoria de análise. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque isso para a gente não é importante. Giovana e eu, a gente chegou a questionar se valeria a pena entrar e falar dos feudalismos orientais, dessas outras realidades, mas, na essência, para o Enem, infelizmente ou felizmente, o que é importante é o modo do feudalismo clássico, esse construído a partir da Europa Ocidental e tal. Então, assim, até o termo Idade Média eu achei muito interessante quando o Giovanni explicou, porque dá a ideia de ser uma coisa que estava no meio, né? Esses termos todos, eles não foram criados na época pelas pessoas que viveram no período medieval, vieram séculos depois,
Talvez, Giovana, a única palavra que eu acho que existia na contemporaneidade daquelas pessoas que viveram aquilo era o feudo. Feudalismo não existia, mas o conceito de feudo, sim. E eu acho que estava mais relacionado com essa questão da propriedade fundiária, que dependia dos laços políticos, enfim. E é interessante como essa questão da Idade Média ela foi apropriada depois de um certo tempo. Teve de início, é fato, uma conotação pejorativa, era um tempo do meio, um tempo que estava em banho-maria, porque eles saíram de uma Europa clássica greco-romana, que vocês já viram na história antiga, passavam para essa Europa do Renascimento, a Idade das Luzes, e a Idade Média era, enfim, nada, como a Giovana bem explicou. Então, outra coisa interessante é que o feudalismo, a gente não pode ficar preso à ideia marxista de que a gente precisa aplicar o feudalismo apenas como sua aplicação mais clássica, voltada para essa história econômica. Não, muito pelo contrário. E é importante dizer também que existiam, ao mesmo tempo que estava rolando o feudalismo na Europa, na África, na Ásia e na América, outras coisas estavam acontecendo, mas não é o nosso foco agora aqui. Giovana, se tu puder passar para o outro slide, que já é o da igreja. Já foi dito, eu acho que é impossível a gente compreender a Idade Média sem levar em consideração essa questão da posição central que a religião ocupava para essa sociedade do medievo, né? A Igreja Católica ela acabou sendo, acho que talvez a única instituição do período que conseguiu sobreviver a esse colapso do Império Romano, vocês devem lembrar, porque ela passou por essas transformações, essa feudalização, essa ruralização. Outra palavra-chave importantíssima que a gente não pode esquecer e não pode parar de dizer, dessa sociedade e essa desfragmentação do poder político, né? Então, foi com o feudalismo, de fato, que a Igreja Católica se inseriu como protagonista nessa cena política, né? Com a invasão, com a ausência de autoridades estatais, com as invasões estrangeiras, foram os bispos que passaram a assumir todas as funções administrativas. E um dos exemplos mais fortes do poder da igreja nessa Europa Ocidental foi a questão da Península Ibérica. Quando eu falo Península Ibérica, eu estou falando de Portugal e da Espanha, onde lá os bispos acabaram controlando verdadeiramente as cidades, eles passaram a influir até nas escolhas dos reis, dos senhores feudais, enfim. E uma das figuras mais importantes e populares da época foi esse cara aí, esse bispo Isidoro de Sevilha. Ele, além dele exercer esse monopólio de governador, ele acabou monopolizando também a transmissão da cultura erudita e educacional nessa Idade Média. Posteriormente, no século XVI ou XVII, se não me engano, ele acaba sendo canonizado pela Igreja Católica, vira santo, também acaba sendo declarado doutor da igreja, que era um título que a igreja dava, ou dá, se eu não me engano ainda dá, é um título que reconhecia a importância de determinados religiosos no campo da teologia. Então, ele acaba sendo também depois padroeiro dos historiadores, eu não sei se tu sabia, Giovana, mas em Salamanca, que foi a universidade onde eu estudei, ele é tipo padroeiro da faculdade, tem uma relação bem próxima. Sabia então, sabia não, tô aprendendo agora. Então, a Igreja Católica, ela se metia muito no cotidiano das pessoas, né? A instituição, ela era formada por esses bispos, por monges, por sacerdotes, abrigava esses oratores, que é a palavra latina que Giovana disse, que tinham unicamente essa função de rezar e rogar a Deus pelos demais estamentos, os pobres coitados que estavam ao redor deles. E é importante denotar que, às vezes, a gente fala clero, igreja, mas não, eles não eram um bloco uniforme igual. Existia o Papa, que era praticamente o representante de Deus na Terra, o clero secular, que eram os bispos, que eram os representantes dos papas, aliados dos sacerdotes, e no último estava o clero o regular, que eram os religiosos e religiosas que viviam nos monastérios, nos conventos, e que se ocupava basicamente só de coisas religiosas mesmo. Rezavam, estudavam, copiavam manuscritos, estudavam muito as obras clássicas, enfim. Então, quer falar alguma coisa, Giovana? Não, pode continuar. Na vida cotidiana, então, além da regulação normal das missas e dos cultos e dos rituais pessoais também, ou seja, batismo, casamento, a igreja cuidava do próprio ordenamento dos horários do dia no feudo, né? Através dos sinos, a igreja demarcava as horas que você deveria acordar, que você deveria trabalhar, descansar, rezar. Então, esse contato diário do clero no feudo se dava basicamente através das missas,
que eu acho que é importante dizer, a grande maioria ela é ministrada em latim, que acabou sendo um idioma falado por pessoas cultas, não apenas na Idade Média, mas também vai para a Idade Moderna. Nunca esqueçam disso. Se eu falo uma coisa, por exemplo, porque o latim era a língua mais falada durante a Idade Média, pelas pessoas mais cultas, mas isso acaba perpassando outro período, então a gente nunca pode ficar isolado e centrado na Idade Medieval, porque isso acabou sendo também, perpassou para a Idade Moderna. Então, os sermões da igreja, esse momento da igreja era muito importante, porque era o único meio de comunicação que aquelas pessoas tinham com a vida ao redor, fora do feudo. Então, é algo, assim, muito importante e interessante, porque naquele momento, apenas quem tinha acesso à Bíblia era o sacerdote. O Evangelho, eles acreditavam que os únicos que podiam ler, interpretar e passar a palavra de Deus eram os sacerdotes, ou seja, um leigo, uma pessoa que não tivesse cultura, não deveria ser capaz de ler a Bíblia. É interessante também falar sobre essa questão do sistema de ensino, né, que existia, ainda que fosse minúsculo e elitista, ele existia e foi monopolizado pela igreja. Essa herança cultural que eles se apropriaram dos gregos e dos romanos foi devidamente editada, cortada, no intuito de ser cristianizada, né? Aí sim, passavam por essa triagem antes. E a influência da igreja também estava muito presente nas festas populares, festas essas que até hoje trazem muita importância para o nosso cotidiano, que são Natal, Semana Santa, e o Carnaval era a única das festas religiosas que se realizavam no período que a igreja aceitava, que a igreja incorporava no seu cotidiano. E é interessante porque é igual hoje em dia, né? Ela se celebra justamente antes do início da quaresma, e a quaresma era esse tempo de privações. Muitas pessoas ainda levam a sério isso, um tempo que você tem que ficar mais retraído, reflexão, essa preparação para a Semana Santa. E durante o carnaval, na Idade Medieval, era permitido utilizar fantasias pitorescas, as pessoas podiam comer coisas que no dia a dia não se comia, por isso que a gente chama até hoje carnaval a festa da carne, porque tem essa herança do medievo. E, para finalizar essa questão, eu acho que é importante a gente dizer que as pessoas seguiam à risca os preceitos da igreja, unicamente porque elas tinham medo de ir para o inferno. Se tinha uma coisa que atemorizava mais as pessoas durante a Idade Média, mais do que as invasões bárbaras, mais do que a fome, mais do que a peste negra, era esse medo latente de ir para o inferno. O inferno era esse lugar onde as pessoas iam se você não tivesse sido perdoado pelos seus pecados, né? Várias obras, quadros reproduziam esse inferno como um lugar de castigo, de desespero, de aflição eterna. E eu acho que tu pode passar, Giovana, por favor. Não, não, pode continuar. Não, eu ia dizer para você continuar nesse slide, porque eu vou falar mais uma coisinha. Pode seguir. Então tá certo. Então, gente, é só para uma coisa que eu lembrei quando o Silvia estava falando desse papel fortíssimo, né, da igreja, inclusive desse financiamento da educação, que é na Idade Média que vão surgir, né, as primeiras universidades, né, no modelo, não exatamente, não, claro, como a gente não conhece hoje na contemporaneidade, mas as universidades ligadas a instituições religiosas, né, a esse pessoal aí religioso que financiava esses estudos, né, com os monges católicos e seus estudantes, né, fazendo essas traduções, fazendo traduções do Oriente, né, do Islã, de filósofos clássicos que tinha ali em árabe para o Ocidente, né, então tem essa questão da universidade, né, para vocês não acharem essa ideia de que a Idade Média não tinha ciência, não tinha nada, não tinha filosofia, não tinha, era só a igreja, mas não é verdade, certo? A igreja tinha um papel fortíssimo, sim, inclusive de financiar o surgimento dessas universidades. E outra coisa, Silvia, foi também que esse medo, né, que as pessoas tinham de ir para o inferno, e aí surgem também as indulgências, né, que eu acho que tu pode falar mais um pouquinho também sobre isso, mas que é justamente fruto desse medo, né, que as pessoas tinham. Verdade. E isso que a Giovana disse é muito interessante, uma instituição tão ortodoxa, tão clássica, ao mesmo tempo foi ela, e graças a ela, que muito da cultura escrita a gente tem até os dias de hoje, foi a igreja, tudo bem, com algumas iniciativas particulares, mas foi sobretudo a igreja que bancou esses primeiros centros educacionais, que foram as universidades, assim, é algo sensacional. E a cultura medieval, para todos os efeitos, ela foi
eminentemente cristã, né? Graças aos esforços da igreja, mas graças, sobretudo, aos esforços de quem estava nos bastidores, que eram os monges que se dedicavam à cultura no monastério, que ficavam escrevendo livros, copiavam, traduziam manuscritos. E é interessante porque os conventos e os monastérios, eles acabam sendo os principais centros culturais da Idade Média, né? Cada ordem religiosa tinha suas regras próprias, tudo bem, mas basicamente todos eles se caracterizavam por essa apreciação à cultura escrita, mas ao mesmo tempo a vida simples, o voto de pobreza, a penitência. Tem essa expressão que eu coloquei aqui em latim, que é ora et labora, que significa reza e trabalha, né? E a justificativa ideológica da igreja era essa, como Giovana falou naquela citação, a casa de Deus que queremos ser uma estava dividida entre os que oram, os que combatem e os que trabalham. E se tu puder passar agora, por favor, eu acho que, inevitavelmente, um tema que com muita probabilidade deve cair nas provas que virão, até por conta desse contexto horroroso que a gente está vivenciando hoje, é a peste negra. Mas eu não queria falar da peste negra porque eu acho que é um tema muito pesado, até eu estava lendo e fiquei comovida, porque é uma coisa, assim, horrorosa você pensar nisso. Mas eu queria, sim, tratar do papel da igreja durante essa peste negra, né? Como foi que a igreja lidou com essa pandemia? Vai ter ficha de apoio. Giovana, talvez a gente, para humanas, acho que a gente não tinha pensado em fazer fichas, não, né? Se tu puder responder. Não, mas a aula vai ficar gravada, Thalisson. Aí, qualquer coisa, a parte que tu perdeu, tu pode reassistir. A gente está gravando e no final a gente vai disponibilizar essa aula. E os slides, sim, que eu acho que a gente vai, né, Sim. Giovana, Os disponibilizar. slides também, manda lá no grupo, tá na plataforma, eu acho, mas a gente manda qualquer coisa. Então, assim, como eu estava dizendo, o que eu estava falando? Sim, que a peste negra acabou sendo a pandemia mais devastadora, né, registrada na história humana, dizimou boa parte da população, o conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a pandemia, e esse cronista, esse cara, Agnolo di Turi, ele foi um cronista italiano que escreveu no século XIII, e ele menciona que as pessoas morriam às centenas de dia, de noite, todas eram jogadas em fossas, cobertas com terra, enfim, um cenário desolador. E esse detalhe dessa gravura que eu coloquei, ela é uma pintura muito grande, eu fiz só um recorte dela, ela é uma pintura do século XVI, para os que se interessam pelo tema, eu recomendo muito, é o Triunfo da Morte. Eu fiz essa seleção porque ela representa, o cara que pintou queria representar a peste negra, o efeito da peste negra no continente europeu. E ela mostra realmente um território devastado, com um exército de homens vivos, se digladiando com esse exército de esqueletos, eu não sei se vocês conseguem ver, e se vocês percebem, eles estão utilizando como escudos a parte de cima de um caixão, né? O contexto teológico e ideológico da época era esse. Para as pessoas daquela época, todos os males que aconteciam tinham que ter uma origem sobrenatural. Na verdade, não só as coisas ruins, como a peste negra, as coisas boas também, mas é como se você, se vivesse naquela época, você tinha que escolher por dois caminhos, ou a danação, que era uma palavra que eles utilizavam na época, ou a salvação. E Deus era uma entidade muito próxima aos homens daquela sociedade, homens e mulheres, perdão, mais do que vocês podem acreditar. Ele era uma figura mitológica responsável pelas vitórias, mas sobretudo pelas derrotas. Era Deus, basicamente, quem conduzia o rumo da história. E é interessante porque as pessoas procuravam explicações e encontravam respostas nessa igreja. Durante a pandemia da peste negra, a igreja ganhou ainda mais força, porque as pessoas acreditavam que o surto era culpa de Deus por conta dos seus vícios, por conta dos seus pecados, e que as pessoas precisavam orar precisavam orar para se salvar dessa calamidade pública, que é o que foi a peste negra. Giovana, se tu puder passar a próxima, por favor. E para entender melhor essa questão da peste negra dentro do imaginário feudal e do que representava na época, você precisa entender qual era o suporte psicológico daquelas pessoas da época. O primeiro deles é o providencialismo. O providencialismo é um conceito teológico que dizia que a providência divina era responsável por todos os acontecimentos da vida de alguém. A compreensão dos acontecimentos deveria ser a partir da fé, não da inteligência, não da razão. E
uma vez você identificasse quais eram as forças malignas que estavam atingindo sua vida naquele momento, você deveria intervir através de preces, de orações, de jejuns, de peregrinação. Outro conceito muito importante para entender o feudalismo da Idade Média é a questão da belicosidade, que era esse sentimento de guerra constante. O mundo terrestre como sendo palco onde se digladiavam sempre o bem e o mal, e esse mal podia ser os vikings, podiam ser os muçulmanos, podia ser a peste negra. Cabia ao homem estar sempre a posto, sempre como guerreiro para combater essas forças do mal. E outro conceito importante, tanto de vista do... O que é que a Dandara falou? Ela disse, pelo menos não eram feito eu. Quando eu era menor, achava que os médicos que têm aquelas máscaras estranhas eram a peste. Não, e não sei se vocês já viram, mas os médicos que trataram a peste negra naquela época, vocês lembram, é uma imagem muito... Eles utilizavam como um bico de pato para... Enfim, a galera fala idade das trevas, idade... Não, gente, a Idade Média foi revolucionária em inúmeros aspectos, inclusive do ponto de vista do saber médico. Eles estavam ali lidando com aquela epidemia, com a pandemia, enfim. Mas voltando para cá, outra questão importantíssima para entender o feudalismo e para entender esse imaginário feudal é essa questão da contratualidade. Não era apenas uma contratualidade entre o senhor, o seu servo, enfim. As relações religiosas também eram essas relações contratuais. Deus era visto como senhor e o homem como vassalo. O próprio gesto que a gente faz de rezar com as duas mãos, né, é uma alusão, é uma reprodução do gesto que fazia o vassalo quando queria prestar uma homenagem ao seu senhor. Então, assim, o que é que a gente pode resumir de tudo? A igreja ela foi o protagonista político nesse episódio das epidemias que assolaram a história, não apenas só na peste negra, gripe espanhola, enfim. Essa questão das primeiras epidemias, a igreja ela atuou de forma muito atuante com relação à construção de hospitais, à formação de hospitais, tentando receber esses doentes, os órfãos, os pobres. Até mesmo os monastérios acabavam servindo de hospitais de campanhas. Então, assim, dentro do contexto da peste negra, eu acho que talvez seja um tema interessante a gente abordar algumas fake news que também muita gente falava na época, né? Muitas pessoas acusavam, por exemplo, os judeus de estarem envenenando os poços e ruas com pozinho de noite para matar os cristãos. Eles não acreditavam que a peste negra era de verdade uma enfermidade, era uma doença. Não, eles achavam que era culpa dos judeus. Professora, teve um Pois negócio não. teve um negócio da igreja também, que ela disse que era por causa dos gatos pretos, não foi? Existe, então, fake news, invenções, a gente vai ter desde que o mundo é mundo. Mas é interessante porque nesse contexto da peste negra eu acho que deve ter sido das primeiras vezes que a igreja tomou à frente o papa da época, que eu não lembro agora o nome, mas eu acho que era Clemente alguma coisa. Ele publicou uma bula instruindo os cristãos a não responsabilizarem mais os judeus pela praga. Eles diziam que não, isso tudo essa gente estava sendo seduzida pelo diabo, não havia sido judeus. Eu achei uma coisa sensacional e inovadora da época, assim, porque saiu essa bula papal, dizendo o édito papal, falando justamente isso. Outra questão interessante que a gente pode fazer vinculações com a nossa contemporaneidade, com o que a gente está vivendo nessa pandemia, é que outro Papa, o Papa Alexandre VII, ele colocou em marcha, durante a peste negra, durante o período mais difícil da peste negra, a quarentena severa. Né? Ele exigiu que fossem canceladas procissões, exigiu que fossem canceladas cerimônias religiosas, e que se as pessoas quisessem rezar pelos seus doentes, pelos seus mortos, o fizessem dentro da privacidade das suas próprias casas, né? Então, na Idade Média, a quarentena foi adotada como medida para evitar o alastramento das pandemias e evitou, de certa forma. Poderia ter sido muito pior. E é uma coisa que o Brasil hoje se pensa um pouco diferente, se a gente for pensar, fazer uma alusão a isso. Quer comentar alguma coisa, Giovana? Não, e o pessoal quer falar de Idade Média de obscuridade, né? Tá vendo? Vocês estão vendo aí? E havia, sim, um empenho da Igreja forma Católica de fazer, né? Medicina. Sim, é sensacional. E fora da Europa também. Tu fala. Mas eu acho sensacional. E fico muito revoltada quando as pessoas falam Idade das Trevas, porque a Idade Moderna acabou angariando todos os louros
eles se deram bem em tudo, mas foram coisas que começaram a ser cultivadas durante esse período sombrio, entre aspas, que foi a Idade Média, né? E aí eu queria passar já para... pode dizer. Existem características, né, coisas, gente, né, crueldades, ou enfim, coisas horríveis que acontecem, que as pessoas tendem a remeter à Idade Média, mas que, na verdade, não é exclusivo desse período, né, que acontece sempre, mas as pessoas têm essa tendência, né, há no imaginário essa ideia, justamente por ser essa disputa, né, de um imaginário, de uma ideologia, né, de uma disputa política mesmo. E só um parêntese também, Silvia, rapidinho, porque a gente está falando aqui, né, de um tipo de saber, né, de um tipo de cura científico, mas lembrem sempre que para fora da Europa, né, nos outros locais existiam também outras formas de fazer, né, a cura, de fazer a medicina, né, outros tipos também, né, só para vocês não tirarem isso de vista. Posso passar, Silvia? Pode, mas eu só queria também mencionar uma coisa baseada no que tu disse. Frequentemente a gente vê na mídia, né, falando, as pessoas sempre fazem essa alusão à Idade Média. Eu lembrei muito no Congresso, acho que umas pessoas, não lembro a religião, mas elas estavam na frente do Congresso, um círculo, rezando, orando, e as pessoas, vamos voltar à Idade Média, vamos voltar. É um trabalho de desconstrução enorme que a gente, enquanto historiadora, e vocês também, que agora vocês já estão sabendo que a Idade Média não foi essa má fama toda, porque é muito difícil a gente lidar com essa carga negativa, né, do que representava essa cultura feudal, quando ela era muito mais colorida e muito mais dinâmica do que é o que parece. Aí eu queria passar para o próximo tópico, que já é as mulheres na cultura feudal. Pronto. Eu selecionei essa imagem justamente por isso. São aí as freiras religiosas, mas ao mesmo tempo estudiosas, que podem muito bem ser uma representação do que também, de uma das facetas dessa Idade Média, né? É muito falado, as pessoas falam muito Idade Média, Idade dos Homens. Talvez tenha sido mesmo, porque o que ficou para nós foram histórias sobre senhores feudais, cavaleiros, padres e monges. Pode até ter sido de forma predominante, mas não exclusivamente essa questão da idade dos homens, né? A sociedade medieval, ela era mesmo uma sociedade masculina, uma sociedade caracterizada por essa misoginia latente que determinava os destinos das mulheres e, por consequência, isso acabou influenciando as representações iconográficas. Quando eu falo iconografia, são essas imagens, quadros, e é curioso pensar, porque um dos locais onde as mulheres conseguiram maior liberdade foi justamente nos conventos. Nenhum outro lugar concedeu tanto poder às mulheres do que dentro de um convento. Ali elas podiam estudar, podiam trabalhar, podiam ascender hierarquicamente também. E é importante ressaltar que nesses mosteiros femininos havia mulheres de todos os tipos. Tinham as nobres, tinham as que foram abandonadas pelos maridos, as que estavam viúvas, as que eram enviadas pela família, enfim. E cada mosteiro era, ao mesmo tempo, eu já tinha falado, acabava atuando como um centro religioso, como um centro cultural, até mesmo porque, para as mulheres entrarem numa ordem religiosa, elas tinham que saber ler e tinham que saber escrever. Por isso foi muito comum a gente encontrar essas freiras copistas, que são dessa imagem aí, que elas acabaram se destacando como grandes intelectuais, deixaram um legado importante para a cultura erudita e para a história durante o século XV. Um exemplo que eu não coloquei aqui, mas falando aqui no caso da Espanha, teve uma religiosa muito importante, ninguém sabe o sobrenome dela porque ela assinava só E-N-D-E, tipo Ende. Ela era uma dessas freirinhas, atuava como uma copista dos manuscritos medievais. Copistas eram aquelas que copiavam manuscritos de séculos passados de forma para complementar, digamos, a biblioteca do convento, do mosteiro, enfim. E essa menina, essa Ende, ela era adolescente, ela fazia, além de copiar, ela também fazia uns desenhos bonitos nas margens e assinava Ende, entre aspas, pintora e servidora de Deus. Para nossa sorte, nós, historiadores, a gente acabou sabendo que a data é de 975, depois de Cristo, e ela acabou sendo a primeira mulher pintora documentada da história, né? E um dos avanços conquistados pelas mulheres na Idade Média, outro avanço, que foram muitos, né, como vocês já devem ter percebido, foi justamente esse direito a estudar, o direito a trabalhar também, ainda que fosse um direito enviesado, porque
esse trabalho delas estava mais vinculado à questão do que elas faziam no monastério, mas ainda assim é muito importante. E o que Giovana falou, por exemplo, esse boom das universidades, ele começa mesmo na Idade Média, foi fruto dessas iniciativas eclesiásticas, principalmente entre o século XII e XIII, as universidades mais antigas da Europa, que são justamente desse período, Bolonha, Paris, Salamanca, Coimbra. E falando especificamente de Bolonha, que está na Itália, ela foi uma das poucas universidades que chegaram a aceitar as mulheres na universidade. Isso é uma coisa, assim, revolucionária. Em Bolonha, eles chegaram a oferecer cátedras de direito, e é curioso pontuar, porque isso deixa de existir, essa aceitação das mulheres na universidade, elas param durante o desenvolvimento da burguesia do século XVII, ou seja, o conservadorismo da Idade Moderna. Curioso que os modernos eram muito mais retrógrados do que o pessoal da Idade Média, né? E quer complementar alguma coisa, Giovana? Não, muito interessante, né, isso, né, porque quando eles vão contar essa história, né, os modernos, eu tô dizendo, eles dizem, não, na idade das trevas, né, da obscuridade, Omitem, eles omitem. Mas você vê ali a atuação, né, a ação de personagens femininas, né, nesse período medieval, né, seja estudando, etc. E quando a gente passa para a Idade Moderna, etc., né, para que a gente comece a ver essa atuação novamente, né, tão assim, mais forte de mulheres, leva tempo, né, vai ser muito tempo de luta, então é interessante esse contraste. E uma coisa, assim, interessante, que fora do âmbito religioso, para uma mulher ter acesso à educação, ela tinha que ter grana, né, tinha que ser filha da nobreza. Se elas quisessem adquirir um certo grau de cultura, os pais tinham que contratar esses mestres particulares, e foi por conta desse costume de contratar professores particulares que acabou se formando uma classe de mulheres admiravelmente cultas nessa época, né? E se tu puder passar, por favor, Giovana, nem sei mais o que... Ô, Silvia, só fazer um parêntese, que, gente, quando eu e Silvia tá aqui querendo desconstruir essa ideia, né, só me veio à mente, a gente não tá fazendo juízo de valor, sabe, no sentido de dizer, então Idade Média foi melhor, então Idade Moderna foi melhor, não é isso, certo? A gente tá realmente trabalhando aqui processos, né, acontecimentos, eventos que ocorreram e que por muitas vezes são apagados, né, não chega na ideia de vocês, quando estão estudando no ensino médio, não chega no imaginário das pessoas, então não é fazer juízo de valor, né, dizer que foi ruim, que foi bom, que foi pior, porque, claro, quando a gente está falando dessas mulheres, como a Silvia falou, é um grupo específico de mulheres, certo, que têm acesso, que são da nobreza, claro que haviam camponesas ali que realmente não tinha, nenhum camponês tinha acesso ali a ler, a escrever, né, a esses estudos, mas é que vocês entendam que essa sociedade, ela tem várias faces, né? Ela é multifacetada, ela não é homogênea. O feudalismo, ele não foi homogêneo. Então, é nesse sentido de desconstruir essas ideias e entender que existem várias faces. Só fecha parênteses. Sim, verdade. E não é só questão de juízo de valor, quanto entra numa questão de casca de banana mesmo, porque o Enem ele não é uma coisa que Silvia e Giovana estão falando aqui, não. Esse já é um movimento muito forte de mostrar que a Idade Média tem muito mais coisas que deveria ser passada. E essa questão da cultura erudita, da cultura monástica, ela é uma coisa, é tema de prova. Aí vocês podem ver as mulheres copistas, né? Essa da esquerda, certamente, da nobreza, esse scriptorium, que é uma palavra em latim, que é como se fosse o nosso escritório, onde as pessoas atuavam nessa devoção, trabalhos religiosos e religiosas, enfim. Aí eu acho que eu queria que já tu passasse para o outro slide, Giovana, porque esse eu já tinha falado no anterior. Pronto. Esse conceito de misoginia, lembram no início, quando eu falei que determinados conceitos, como cultura, como, sei lá, gênero, a gente pode aplicar para vários temas, várias territorialidades e temporalidades da história. A misoginia é um exemplo disso, né? A gente sabe que o pensamento medieval cristão sobre as mulheres, ele foi feito pelo e para os homens, e acabam refletindo umas convicções muito conservadoras, assim. E não é juízo de valor, repetindo aqui, mas a gente sabe que foi uma construção moral, essa construção da igreja para definir metodicamente os papéis sociais de gênero. Havia, por exemplo, a imagem da mulher como pecadora, como era o caso de Eva,
culpada de todo o mal que ocorreu na humanidade. Havia a Virgem Maria, essa santa assexuada, um exemplo a ser seguido, e havia a Madalena, novamente pecadora, mas dessa vez uma pecadora arrependida. Então, essa era a representação da mulher no medievo, algo muito limitado. Os temas estavam sempre relacionados à castidade, à submissão, à obediência ao homem e à doutrina da igreja. Então, para a gente compreender a origem dessa misoginia, eu quero dizer que ela era estrutural, tanto do ponto de vista teológico quanto do ponto de vista institucional, a gente precisa retomar o mito de origem de Adão e Eva relatado na Bíblia, né? A imagem da mulher era sempre essa, como portal do mal, como instrumento do demônio, como um ser humano também muito inferior e muito perigoso também. Isso acabou sendo reproduzido e repassado por todos os santos. Esses primeiros padres da igreja acabaram reforçando essa ideia. Essa foi uma citação de um bispo famoso também, do ano de 1132. Vou aproveitar que Giovana tinha pedido para alguém ler. Quem foi que leu? Aline, tu poderia ler outra vez para a gente, por favor? É para ver se não dormiram. Eu acho que a Aline... Este sexo envenenou nosso primeiro pai, que era também o seu marido e pai. Estrangulou João Batista, entregou o corajoso Sansão à morte. De certa maneira, também matou o Salvador, porque se a sua falta o não tivesse exigido, o nosso Salvador não teria tido necessidade de morrer. Desgraçado sexo em que não há nem temor, nem bondade, nem amizade, e que é mais de temer quando é amado do que quando é odiado. Gente, vejam que forte uma fala dessa, né? E quão grande foi o papel da igreja na perpetuação desse discurso de demonização das mulheres, que, de certa forma, perdura até os dias de hoje. Nesse período medieval, até a menstruação nossa era vista como um sinal de corrupção moral. Não tinha escapatória, não, era muito difícil. Por isso que a gente reforça sempre essa questão das primeiras mulheres religiosas que estudavam, que trabalhavam, que produziam e que saíam, fugiam da margem dessa cultura tão misógina e tão opressora, né? E se tu puder, para não ficar essa coisa tão pesada e para contrapor essa argumentação, eu queria recomendar para as meninas e para os meninos, também meninas, todos os que estão interessados em conhecer esse papel da mulher durante o feudalismo, tem um livro de ficção, eu anotei o que Giovana recomendou, o filme O Destino. Eu recomendo um que é um livro de ficção histórica, mas respaldado assim cientificamente, ao mesmo tempo poético, bonito, que é a história do Rei Transparente. É uma narrativa, se tu pudesse, essa narrativa feita em primeira pessoa por Leola, essa menina, ela era adolescente, serva, ela escreve dentro de um feudo. Ai, gente, peraí, que apareceu aqui para... E é engraçado porque ela escreve durante uma das tantas guerras feudais. É uma obra que nos possibilita acessar essas discussões sobre o processo de construção de um sujeito feminino que era marcado pela ambiguidade do período, mas que, ao mesmo tempo, luta por expandir os seus horizontes, longe dessas amarras de gênero. Se alguém, por favor, pudesse ler essa outra citação, só para a gente contra-argumentar com a anterior, a do bispo. Williane? Eu? Sim, se tu puder me ajudar a ler. Ai, gente, eu tenho vergonha. Mulher, tu já falou tanto. Vá. Sou mulher e escrevo. Sou plebeia e sei ler. Nasci serva e sou livre. Vi coisas maravilhosas em minha vida. Fiz coisas maravilhosas em minha vida. Durante algum tempo, o mundo foi um milagre. Depois a escuridão voltou. As boas mulheres rezam. Eu escrevo. E minha maior vitória, minha maior conquista. O meu dom, qual me sinto mais orgulhosa. E as palavras, embora estejam... Ai, calma, que não deixa eu conseguir enxergar. Devoradoras. Devoradas pelo grande silêncio. Hoje constituem minha única arma. Pronto. Eu queria indicar também, muito bonito. Muito bonito.
uma leitura complementar para entender o que representou esse caminhar das mulheres ao longo da história, né? Essa busca em afirmar sua realização enquanto protagonistas, ela foi construída concomitantemente a essa conquista do próprio direito básico de se expressar. E daí a importância dessa situação, que eu volto a dizer, não é um livro de história, não é uma transcrição, um manuscrito, é um livro de ficção, mas que a autora é uma medievalista e que trabalhou essa questão de forma primorosa. E para finalizar, Giovana, se tu puder passar, a gente já entra para a questão dos feudalismos plurais na Europa. Vou tentar ser breve para a gente não se repetir muito, mas é isso, assim, o feudalismo, a gente já sabe que a gente não pode entendê-lo e vê-lo a partir dessa visão generalizante, como se fosse uma coisa só. Tinha estruturas feudais diferentes, em lugares diferentes, a gente tem que levar em consideração essas diferenças regionais e temporais. Havia, por exemplo, o caso clássico, eu digo clássico entre aspas, que eu chamo clássico só porque originalmente foi criado ali, que era o caso da França, mas havia também Inglaterra, Alemanha, Península Ibérica. Em algumas regiões, a gente está só repassando, porque vocês supostamente já viram isso tudo. Em algumas regiões, como a Gália, por exemplo, que é a atual França, o feudalismo, o feudalismo chega à sua maturidade um pouco antes. Mas na Germânia, que seria a atual Alemanha, o feudalismo só acontece um século depois. Por sua vez, na região do Mediterrâneo, que é aquela da Itália, o feudalismo funciona de uma forma completamente diferente, por conta da vitalidade urbana, do comércio precoce. Portugal, por exemplo, não teve também esse suposto feudalismo puro, né? O reino lusitano, ele sempre foi mais ligado ao comércio, sobretudo na faixa marítima. Os mercadores portugueses, eles passaram a comercializar primeiro com esses reinos mais distantes, então, por isso, a economia portuguesa foi, de certa forma, diferente, se diferenciando das suas vizinhas. Então, em cada diferente localidade, existia um feudalismo. Eu estou reforçando muito isso, porque é bom a gente destacar que essa questão da crise do feudalismo, ela promove justamente o surgimento das monarquias absolutistas do século XVI. Cada uma dessas monarquias muito diferente uma da outra. Se tu puder passar, Giovana. Muitos autores, eles consideram até mesmo a questão do feudalismo, perdão, do Estado absolutista, como se fosse uma dominação com raízes feudais. Eles só tinham uma nova roupagem para uma velha denominação. Né? E por que eu falo tanto na monarquia portuguesa? Por que é importante a gente perceber essa questão? Eu acho que é interessante falar de Portugal, porque ela acabou se diferenciando das outras coroas nessa expansão marítima, né? Porque Portugal toma a linha de frente. A monarquia portuguesa, ela passou por um processo de feudalização e de centralização muito diferente. Portugal houve esse desenvolvimento da burguesia mercantil, coisa que não aconteceu, por exemplo, na França e na Inglaterra. Então, a gente precisa lembrar muito dessa especificidade ibérica, repito, a especificidade de Portugal e da Espanha, porque o Brasil está muito vinculado a ela. Né? Em Portugal, essa burguesia mercantil, foi ela que financiou projetos, foi essa burguesia que acabou bancando essas descobertas dos novos mercados. A gente vai ver isso tudo na próxima aula, que já vai ser a Idade Moderna. Mas é importante destacar que Portugal se lança de forma pioneira em busca desses novos mercados de trabalho e acaba iniciando, assim, a colonização da América. Então, tem esse período que a gente sempre escuta falar, né? O período das grandes navegações, o período dos descobrimentos, ele é fruto de um complexo desdobramento de acontecimentos cuja origem está vinculado ao feudalismo, ou pelo menos à crise do feudalismo e essa transição do modo de produção feudal para um modo de produção pré-capitalista. Tem autor que gosta de dizer pré-capitalista, mas no Enem eu já vi capitalista comercial. Então, enfim, os senhores feudais, eles acabam perdendo lugar para os especuladores mesmo, pelos financistas, as pessoas que estavam voltadas para essa questão monetária. E por que a gente precisa reforçar e entender de forma mais detalhada o caso português? Porque a influência medieval sobre a colonização do Brasil foi portuguesa. Daí a ideia da gente tratar essa questão da Idade Média também, ou sobretudo, por conta dessa ótica dos portugueses e dos espanhóis, né? Essa excessiva dependência que a gente tem deles. O fim do feudalismo, ele acaba sendo motivado por dois processos. Um deles foi a unificação territorial. Vejam que é uma palavra diferente da que Giovana tinha falado no início, agora já é unificação.
centralização do poder do rei, unificação territorial e centralização do poder do rei. Agora não era mais os senhores feudais que exerciam um monopólio sobre todas as coisas, né? A crise do feudalismo, ela acaba favorecendo também o renascimento desse comércio, que a gente vai ver de forma mais detalhada na próxima aula. Ocorre a ampliação desse comércio e, por consequência, as grandes navegações, as navegações marítimas mudam e mudam realmente a história da humanidade. Então, se a gente pudesse resumir esse período, essa fase final, de que maneira a gente diria? Os descobrimentos levaram à superação da crise do feudalismo e que, por sua vez, abriram as novas rotas de navegação, permitindo esse alargamento do comércio mundial. E lembrem-se sempre que o descobrimento, entre aspas, do Brasil, ele é fruto direto dos desdobramentos da crise do feudalismo. Então, é isso que a gente precisa fechar essa unidade, entendendo que existiam diferentes feudalismos, cada feudalismo acaba originando também uma monarquia absolutista distinta, uma monarquia absolutista diferente. E o que é absolutismo? É outro conceito histórico que a gente vai ver depois, que é justamente quando o poder está centralizado de forma absoluta na figura do rei, né? Enfim, é aí que termina o feudalismo. O último tópico que eu vou falar é essa questão do suposto regime feudal das capitanias donatárias, que muitas pessoas, muitas vezes, alguns historiadores, principalmente os mais clássicos, alguns marxistas da primeira metade do século XX, insistem em falar, né? Muitas vezes a questão das capitanias hereditárias, elas acabam sendo entendidas por conta desse esquema do feudalismo. Para alguns historiadores, principalmente esses mais clássicos, as capitanias, os donatários dessas capitanias hereditárias, eles seriam como autênticos senhores feudais, com direito à propriedade, com direito à soberania, que transmitia hereditariamente esse território para os seus filhos, netos, enfim. Outros historiadores também fazem a comparação dos países que foram colonizados por Portugal e pela Espanha, e de que forma esses países acabaram desenvolvendo um suposto caráter predominantemente feudal, né? E essas características feudais, para esses autores, estariam apenas presentes em países colonizados pela monarquia hispânica, digamos, né? Os países da América Latina. E na América Portuguesa, por exemplo, o Brasil, que não tinha passado medieval, que não teve serviços de reis e tampouco tinha nobreza oficial, né? O que era premiado naquela época era o sucesso econômico. Então, falando de forma muito direta, os ricos que eram os novos senhores feudais no Brasil. Então, a gente pode dizer, a gente chega a essa conclusão, as capitanias donatárias no Brasil, elas tinham, sim, como é que eu digo, um aspecto feudal do ponto de vista jurídico, mas que o espírito de lucro delas era de caráter capitalista, entendeu? Já era moderno. Então, digamos que essas capitanias, elas levavam as duas coisas. Ela tinha essa questão feudal do ponto de vista jurídico, mas capitalista do ponto de vista do espírito de lucro, que era o que movia aquela época. E, para finalizar também, já a questão do feudalismo também, eu acho que que a gente pode fazer muitas conexões com a nossa realidade de hoje, né, a importância de se trabalhar o feudalismo com sua relação com o presente. E aí eu acho que Giovana pode me ajudar também nisso, a gente pode pensar resquícios do modo feudalista, por exemplo, a existência dos latifúndios até hoje no Brasil, as pessoas sem terra, a permanência dos serviços e relações servis no campo, a intolerância religiosa, são vários temas que podem cair no Enem, que fazem essa conexão com a questão do feudalismo. E aí eu finalizo... Legal. Pode terminar, senhora, depois eu falo. Não, eu ia falar que finalizo aqui, foram 3 blocos, igreja, mulheres, a questão dos feudalismos plurais, e que a gente podia debater, conversar, se vocês tiverem alguma dúvida também. Mas complementa, Giovana. É interessante isso que Silvia falou, gente, porque o Enem tem essa característica, né? Então, ele acaba trazendo coisas para a atualidade, né? Para o período contemporâneo. Então, é importante vocês tentarem traçar esses paralelos, né? Assim como Silvia falou, eu achei interessante, né? Que dá, sim, para traçar paralelos entre o sistema feudal na Europa Ocidental e nas capitanias hereditárias aqui no Brasil. Claro que possuem características diferentes, a gente não pode dizer que era feudalismo assim, né, Silvia? Mas, assim, pode traçar um paralelo, porque havia umas características, né, uma diáspora africana, né, a escravização que houve aqui, né, de caráter
levando em consideração a raça dos povos negros. Claro que havia outras características, mas é interessante traçar esses paralelos e que vocês possam fazer isso na prova também, né? Inclusive na redação. Eu sempre toco muito nesse ponto com vocês, porque uma das características da redação é cobrar de vocês que vocês saibam falar de outros temas, né? Não só daquele texto que vai ser trazido para vocês ali no Enem, mas que vocês possam captar também alguma coisa de história, alguma coisa de geografia, que também é o objetivo dessa disciplina, né? Então é interessante isso que Silvia falou, de traçar esses paralelos de Idade Média, de feudalismo, nas coisas que perduram hoje em dia. E aí vocês podem tanto fazer isso com um olhar positivo, como um olhar negativo, né? O olhar negativo é o que já está no imaginário de vocês, né? Vocês podem falar de várias coisas, mas não se deter só a isso, né? Tem o caráter também ali das ciências, né? Das mulheres ali na ciência também. Então, vocês podem, e é importante que vocês consigam traçar esse paralelo. Gente, se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem algum comentário, né, pra gente Professora deixar Mariana tudo bem. tá por aí? Eu não sei se ela estava. Vou perguntar se ela queria complementar alguma coisa. Deixa eu ver. Eu acho que não tá, não. Pelo menos aqui na chamada não tá aparecendo. Vocês querem comentar alguma coisa, pessoal? A aula foi ótima, professora. Amei. Que bom, isso é bom. Sim. É importante que vocês, né, saiam sem dúvida, né? Porque agora a gente não vai mais tocar, pelo menos no portal, a gente não vai mais tocar nesse assunto de Idade Média, né? Vocês tiveram História Idade Média 1, tiveram sobre o Império Bizantino e reinos africanos, tiveram já monitoria também, então é importante ficar com isso bem amarradinho, né? Essa ideia de descentralização, pós-invasões bárbaras, senhorio e vassalagem, né? Uma característica principal da sociedade, né? Do igreja, guerreiros, camponeses, né? Entender essas relações de trabalho que se davam por meio da justificativa religiosa, entender também que os feudalismos, no plural, foram diferentes em diferentes regiões da Europa, né? O que mais na frente, como Silvia bem falou agora, vai dar início, né? Ou origem, né? Entre aspas, né? Vai haver um ambiente propício para surgirem os estados modernos da Europa, então França, Alemanha, Inglaterra, Portugal, né? Então é importante que vocês entendam esse fio condutor dos processos passando pela Idade Média. Isso, certo? acho que é Entenderam essencial isso. Por aqui? Essa questão dos fatores mais importantes, das palavras-chave, como a Giovana falou. Aproveitem muito, assim, no meu tempo de estudante, quando eu estava fazendo Enem, não tinha tantos recursos tecnológicos. Hoje em dia a gente consegue podcast, você consegue ter acesso a livros, bibliotecas digitais. Aproveitem muito, porque tem muito material disponível nas redes. Aproveitem isso. E é essencial compreender essas características, essas categorias, para entender o que vem lá na frente. E a Idade Média é um período que vai ser frequentemente rememorado, porque é a primeira sementinha das monarquias nacionais, de tudo que vai vir, França, Inglaterra, Espanha, Portugal. É muito interessante a gente ter esse fio condutor, como bem disse Giovana. E para mim, assim, particularmente, né, para mim, quando eu comecei a estudar a Idade Média, e acho que para o pessoal que está aí também, o que é interessante é desconstruir essa ideia, que para mim também, eu acredito que para a Silvia, né, a gente se dá por satisfeito se vocês desconstruírem essa ideia, né, e que essa aula contribui de alguma forma, de que Idade Média foi a Idade das Trevas, ou só da obscuridade, ou só Europa, sabe, de homens brancos e da cristandade na Europa. Não foi só isso. Tudo bem que pro Enem... Desculpa, Silvia, peraí. Só finalizar. Tudo bem que pro Enem, realmente, o que cai mais é o feudalismo, né? Esse recorte ocidental. Mas, assim, seja a título de curiosidade ou a título de representação mesmo, né? Procurar onde é que estavam essas mulheres na Europa, né? Como Silvia trouxe, né, de forma ótima, perfeita aqui pra gente. Onde é que estavam também, né, os impérios africanos, né? Os diversos impérios africanos, né? Falar de América também, que não era América ainda, né? Aqui eu estou utilizando esse termo, que é um termo de muito tempo depois, mas compreender que esse período que vai do século V até o século XV, ele existiu de diversas formas, né? Diversos sistemas.
Pode falar, Silvia. E era uma montanha russa. Às vezes a gente pensa a igreja como uma categoria fechada, a igreja que é a Inquisição. A nossa Inquisição da Idade Moderna, a sementinha dela foi na Idade Média. Então, as pessoas, é saber valorizar, é nunca ter essa visão dualista das coisas, que a igreja, ou, não sei, eu tinha uns alunos que diziam, mas professora, a igreja nessa época foi bom ou foi ruim? Sabe? Tirar essas categorias, porque é muito mais que isso. A gente precisa aprender a ler nas entrelinhas, ler nas nuances, mostrar que vocês, como os monges da Idade Média, têm erudição. Gente, esse momento da redação é imprescindível, é maravilhoso para vocês fazerem conexões, para vocês se mostrarem confiantes, que estudaram, que fizeram essa interdisciplinaridade, principalmente nas disciplinas de humanas. Então, aproveitem muito, assim, esse momento, porque é isso, o caminho é esse. Muito, muito bom. E aí, pessoal, mais comentários? Porque eu acho que se não tiverem mais comentários, Silvia também não tiver, eu acho que a gente vai encerrar, né? Uhum. Tem algum comentário aqui no chat? Sim, total, Franciele, total. E isso, na verdade, esse apagamento, né, é justamente por a gente ter, às vezes, tanto na historiografia também e outras ciências também, ter majoritariamente o papel, ou então, o que sai à frente são esses homens, né, que estão escrevendo, que estão produzindo essa ciência, que aí acaba ficando numa caixinha, num quadradinho, né, mas a gente tem que desfazer isso, porque isso não é a verdade, né, existem outros sistemas, existem mulheres também produzindo, tanto na Idade Média, né, isso para mim, quando eu estava estudando, assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Como assim? Essas mulheres estavam dentro da igreja, como o Silvia falou, e produzindo, né, escrevendo, fazendo traduções. E aí, por isso que eu acho interessante também, né? Eu gosto muito de utilizar esses recursos visuais, né? Filmes, né? E séries, como que eu vou mandar para vocês lá no grupo, porque a gente visualiza isso e fica mais fácil de compreender, né, o assunto. Né? Eu espero que vocês estejam anotando, né? A gente vai mandar os slides, então vocês escrevam esses principais pontos, façam um paralelo com a atualidade, e depois que assistir, né, o filme, etc., fica tudo bem mais fácil de compreender, e aí vocês vão captar, e eu tenho certeza que na hora da prova, na hora da redação, vem à mente. Essas coisas voltam à memória da gente, de vocês. Verdade. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu tô com esse livro, Franciele, eu tô com esse livro aqui, ainda não li, mas eu tô bem empolgada para ler, né, e se passa no período da Segunda Guerra, né, e aí eu acho que é incrível também, né, essa autora, ela tem outros livros também que ela traz esse papel, essa representação das mulheres, essa atuação, nesse caso específico, das mulheres que estavam... É na primeira ou na segunda guerra? Agora eu não tô lembrando, eu acho que é na primeira, né, são as mulheres da União Soviética, eu acho. Eu não tô lembrando. Tu vai ter que me dizer aí, se tu tá lendo. É sim. Pós-Primeira Guerra. Agora, Ela meu disse Deus, que eu já sim. chorei tanto com esse livro, tanto. Ele é Ai, tão meu rabiscado, Deus. tem tanta Eu quero coisa livro que para tem que eu fiquei, rir. meu Deus, cara, sério, esse livro é perfeito. Eu vou ler. Quando eu arrumar um tempinho, que eu vou lendo, né, uma coisa da faculdade, a gente faz um... Mas eu vou ler. E eu acho que é muito importante a gente procurar isso mesmo, né? Se questionar e perguntar, poxa, desses livros que eu tenho, quantos foram escritos, né, por mulheres, trazendo narrativas femininas? E isso vai desde a antiguidade até o período contemporâneo Verdade. e passando pela Idade O Média. problema é que muitas delas, às vezes, mudavam o nome, vocês sabem, né? Não tem como fazer a recapitulação da referência toda de todas as mulheres que produziram nessa época. É muito difícil. Mas é a A nossa gente fica de sina, mãos né? atadas, né, às vezes. Historiadores, porque, como a gente falou, né, na primeira aula, né, a história, a ciência, a gente trata com fontes, né, com documentos, sejam manuscritos, imagens, discursos. Então, às vezes, a gente fica de mãos atadas para ter acesso a essas coisas, mas não quer dizer que não existam, né, ou que essas mulheres Verdade. não foram atuantes e protagonistas, né, de muitas narrativas. É verdade. E que bom que várias mulheres que estão aqui na aula também curtiram, gostaram da nossa aula. É verdade. Eu só tô abrindo aqui o Meet, gente, para a gente poder encerrar, porque meu computador é um caso sério. Das peripécias do EAD também. Pronto, consegui. Bom, pessoal, se não houverem mais comentários, dúvidas, saibam que estamos à disposição no WhatsApp, né? Eu e Silvia estamos lá no grupo do Humanas Essencial.
Então, vocês podem sempre perguntar, comentar, falar sobre filme. Falem comigo sobre filmes. Eu adoro quando vocês perguntam, pedem indicação. Obrigada aí pelos comentários, né? Nós que nos sentimos muito honradas de poder fazer parte da formação de vocês. A gente sabe que esse período tá difícil para todo mundo. Mas não se esqueçam, né, que vocês não estão sozinhos. Né? A gente está aqui, a gente ajuda vocês, a gente dúvida, né, de história, de humanas, de outras coisas, precisando. Contem com a gente, de verdade. Manda o link do filme, professora. Sim, com certeza, eu vou mandar. Eu acho que não tem em um site, o que eu tenho ele é no Drive, mas aí eu vou mandar para vocês o do Drive. Acho que eu vou até rever esse filme, para poder depois cobrar de vocês, porque é um filme bem bonito. Eu vou mandar para você também, Silvia. Pronto, tá bom, pessoal. Gente, então se cuidem muito, por favor, se cuidem, porque a gente sabe que os tempos estão horríveis, não é a peste negra, mas pelo amor de Deus, cada um por si. Mas é uma peste também, né? É uma peste. Valeu aí, viu? Boa noite. Tá? Valeu, Beijo, gente. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, professora. Beijo. Valeu, gente. Tchau.